Olá, telespectadores, estamos de volta. O nosso convidado de hoje, o promotor de justiça, Dr. Sandro Araújo, e o nosso tema é loteamentos irregulares e clandestinos. Dr. Clésio? Bom, gostaria de perguntar para o Dr. Sandro, inicialmente, puxando o gancho do quadro anterior, se o doutor está tendo alguma dificuldade com o município para regularização dessas áreas, está tendo resistência, o município está sendo parceiro, como é que está sendo a participação do município nessa difícil missão que o doutor se comprometeu a fazer? Olha, doutor Clésio, a questão da regularização fundiária sempre foi um tema um pouco esquecido pelos poderes públicos em geral, né? Apesar da lei do parcelamento do solo urbano, que é a 6766 de 79, já dizer que se há a constatação de um loteamento clandestino, o poder público ele tem que adotar medidas para que esse loteamento seja regularizado, e o nosso plano diretor do Tubarão, que é de 94, também prevê, lá por volta do artigo 100, 110, a adoção de medidas por parte do poder público. É difícil de verificar uma iniciativa do poder público de regularizar essas áreas que são ocupadas clandestinamente. E a dificuldade ela é de vários matizes aí, desde vontade mesmo de fazer, como dificuldade de definir até uma legislação para uma regularização fundiária. Nesse período que eu tenho lidado com o tema, mudou já a administração 2 vezes, teve o falecimento do prefeito anterior, e sempre mantive contato com todos os prefeitos e com o atual, para sempre não deixar esquecer que o município tem a obrigação de fiscalizar e, quando constatar, coibir e regularizar. Por que eu digo isso? Porque é muito mais custoso regularizar por erário público do que coibir e fazer com que seja feito adequadamente. Então, todas as ações civis públicas que eventualmente eu proponho sempre são contra os loteadores identificados e contra o município. Porque o município teve a sua parcela de culpa ao se omitir numa fiscalização e ao se omitir em buscar uma regularização. E o que é pior, sempre se tem a cultura de arrecadar. E os recadastramentos de IPTU são feitos em cima desses loteamentos clandestinos. Então, muitas pessoas acreditam que moram em algum local que está regular. Por quê? Porque tem uma inscrição no cadastro imobiliário, tem uma luz que tem iluminação pública muitas vezes, elas recebem algum serviço público, recebem nome às ruas, e isso gera em quem mora ali a sensação de que está morando em algo irregular. Então, ultimamente, tenho tido uma conversa mais próxima aí com o pessoal do município para implementar algumas políticas de regularização fundiária. Tenho sentido que tem boa vontade, mas mesmo assim a resistência está sendo quebrada, mas sempre há dificuldade de implementar uma política pública de regularização fundiária, por diversos motivos, desde às vezes falta de pessoal, dinheiro mesmo, porque isso depende de financiamento. Apesar de a gente ter um plano de habitação de interesse social no município de Tubarão, isso depende de dinheiro para ser implementado. Então, as dificuldades elas existem e elas não são poucas. E quando ela é insuperável, acaba demandando em ação civil pública, no caso, e tendo o município como um dos réus. Muito bem. Como a sua promotoria é a promotoria do meio ambiente, gostaria de saber como é que está sendo tratada a questão das pessoas que moram em áreas de risco, beiras de rio, encostas, se o Ministério Público está tomando alguma medida com essas pessoas, com relação a essas pessoas, para regularizar essa situação. É uma outra área sensível em Tubarão. Tubarão cresceu na margem de um rio e numa zona natural de inundação, né? E nós temos áreas com maior possibilidade de influência de inundação ou não. Isso não sou eu quem digo, são os técnicos quem dizem. Então isso depende de um mapeamento do município, daquelas áreas que elas são consideradas de risco, não só por inundação, mas como deslizamento, escorregamento de terra. E isso tem sido conversado também com o município para que seja feito esse mapeamento. Até onde eu sei, a Defesa Civil está fazendo esse mapeamento. Mas há situações que mesmo com o mapeamento ou com a identificação, o poder público não atua.
E para mim é muito complicado de ver, por exemplo, se conceder um alvará de construção para alguém construir numa zona de risco e não se fazer nada para impedir essa construção ou se realocar essa pessoa que está nessa área. Nós temos alguns exemplos aqui em Tubarão, um deles é que todos conhecem, que é o Jardim Taiutu, que fica na subida do Morro do Caruru. Ali tem algumas pessoas que elas têm que sair. Essa semana passada até foi conversado com o município, com o loteador. Essa semana está sendo novamente conversado com ele. E quando não há uma solução consensual, eu ingresso com as ações civis públicas e eu tenho de cabeça assim pelo menos 2 tramitando em pessoas que estão em zona de risco que devem ser retiradas. Ok. Nosso tempo esgotou, a gente vai fazer um breve intervalo e já retornamos.